Fala galera, tudo bem? Esse é mais um vídeo de perguntas e respostas. A primeira coisa que eu tenho que falar é que todas as perguntas, com o tempo delas, vão estar na descrição. Caso você não queira ver todas, vai pulando alguma, não sei. Aí vai com você, vai estar tudo na descrição, assim como o arroba ou o nome da pessoa que comentou. Porque eu pedi pelo Twitter e pedi pelo YouTube, então eu recomendo que vocês sigam no Twitter principalmente, que sempre quando tiver um vídeo assim, eu aviso normalmente por lá. E dessa vez teve muito mais perguntas que a última, né? Mas eu acho que eu vou conseguir responder todas. Tiveram algumas perguntas, eu fiz um dia só, perguntei acho que no domingo, eu tô gravando agora na segunda. E vamos lá. O Save perguntou se eu pretendo fazer uma lista de livros sobre cinema. Então, por enquanto não pretendo fazer uma lista, porque eu leio muito pouco. É um grande defeito meu, mas eu leio muito pouco, eu tenho muita dificuldade em ler, na verdade. Em geral, não sei, talvez eu tenha algum nível de dislexia, mas eu tenho muita dificuldade em ler. Mas não vou entrar em detalhes, mas eu já li alguns livros sobre cinema, mas eu quero fazer algo mais pessoal. Eu não quero pegar uma lista genérica da internet, que inclusive tem muitas ótimas listas, mas eu não quero pegar algo assim. Quero fazer algo totalmente pessoal. Então eu tenho que ler muito mais, tenho que ler 100 livros a mais, né, pra fazer algo, uma lista decente de livros. Inclusive vai sair um vídeo aí de um livro específico, mas não vou falar qual. Ou eu já falei em algum vídeo, não lembro. Mas enfim, então pretendo, mas não por agora. Gravina TV perguntou qual que foi o filme que mais me marcou. Então, eu pensei um pouco antes de responder essa. Tiveram muitos filmes que me marcaram e fizeram quem eu sou hoje em dia, né? Mas eu acho que a franquia do Rock foi o que mais me marcou, com certeza. Ele me ensinou uma forma de ver o mundo que eu não via antes. Me ensinou a nunca desistir. O discurso do Rock, do último Rock que saiu, pra mim, eu acho que é o melhor. Pra mim, é o melhor discurso da história do cinema. Que ele fala pro filho dele. É um discurso que sempre que eu tô, tipo, meio deprê, sempre que eu penso em desistir de alguma coisa, eu leio ou vejo o filme de novo e me dá forças pra continuar. Então, eu acho que a franquia inteira do Rock me marcou muito. O Bruno Machado perguntou se existe algum filme considerado clássico que eu não gosto ou que eu acho superestimado. Eu não gosto de falar que um filme é superestimado ou subestimado. Eu não gosto muito desse termo. Mas existem alguns filmes clássicos. Eu não consegui pensar em nenhum que eu não goste, assim. Existem alguns que eu não acho tal coisa, assim, eu não acho tão grande. E eu separei 3. Amélie Poulain, Eraserhead e o Grande Lebowski. São 3 filmes que eu gosto, assim, mas eu não acho nada demais. Acho um filme ok, bom, só isso. Eu não acho nada mais que isso. E 3 filmes aí. O Gnome Filmes perguntou qual que é o diretor póstumo e as obras que eu mais gosto desses diretores, né? E pra eu comentar. Bom, eu não pensei assim. O meu diretor favorito, talvez de todos os tempos, ou um dos favoritos de todos os tempos, é o Hitchcock. Quem acompanha o canal desde o início sabe que eu sempre pego referência do Hitchcock, sempre. Sempre que eu preciso explicar alguma coisa, eu uso alguma coisa que o Hitchcock falava, né? E eu gosto muito da forma que ele cria o suspense, da profundidade de cada personagem, os diálogos dele são bem diferentes. Eu queria fazer um vídeo sobre o Hitchcock, só que é bastante filme que ele fez e é um pouco difícil. É isso. O Hitchcock não tem como fugir muito de Janela Indiscreta, né? Um Corpo que Cai, Psicose... Mas eu recomendo um, que é O Inquilino. É um dos primeiros filmes dele, é considerado o primeiro filme de suspense de todos os tempos. É um filme mudo, mas é um filme excepcional, que pouca gente fala, e é do Hitchcock. E é um puta filmaço, assim. Recomendo muito que você assista. Principalmente se você tem algum preconceito com um filme mudo, esse filme vai mudar todo esse preconceito seu. Agora no Twitter, o @Jean Michelovski, ele perguntou que caminho você acha que o cinema brasileiro tem que tomar para deixar de ser algo de nicho e monopolizado. Bom, Jean, eu acho isso muito difícil de acontecer, muito difícil, porque não depende só da indústria do cinema, depende do país inteiro, assim. Porque cinema é uma arte muito cara, muito, muito cara. E é difícil de investir em novos roteiristas, por exemplo, novos diretores, novos montadores, novos atores. Então acaba virando algo muito de nicho mesmo. Mas o cinema brasileiro é excelente, tá?
existe uma boa parte, o grande cinema brasileiro, assim como eu gosto de chamar, que é bem fraco, né? Mas existe, o cinema brasileiro é incrível, incrível, incrível. Mas não chega ao grande público. É muito difícil você ver um filme brasileiro, assim, de festivais, por exemplo, que chega nos cinemas perto da sua casa. Então, assim, eu acho que é muito difícil, mas eu acho que o cinema brasileiro tá melhorando cada vez mais, né? Tá começando a se tornar uma potência, a galera tá vendo o valor do cinema brasileiro, que o cinema brasileiro não é só aqueles filmes... Meu Passado Me Condena 2, sabe? Não é só esses filmes. Eu acho que com o tempo, talvez mude. Eu espero que mude, eu espero que a galera dê importância para o cinema brasileiro. O @cabecas de alga, acho que é cabeça de alga, perguntou como que está o mercado hoje para quem é formado em cinema. E o @FaintRullis fez uma pergunta parecida. Ele perguntou, você faz faculdade de cinema? Se sim, o que pretende seguir depois de se formar? E como é o mercado de trabalho? Então eu vou responder os dois de uma vez só. O FaintRullis, né, perguntou se eu faço faculdade de cinema. Sim, eu faço. Eu estou no 7º semestre. Inclusive vai acabar mês que vem isso. Vai acabar mês que vem esse semestre. Aí eu vou ir pro último, que eu tô fazendo meu TCC, né? E o que eu pretendo seguir depois que me formar? Eu pretendo... Eu não sei ainda, não tenho uma ideia exata. Eu penso em fazer mestrado e começar a dar aula de cinema. Eu comecei a pensar nisso durante a faculdade. Mas eu também quero trabalhar com cinema, sabe? É porque quem faz cinema, ele não precisa trabalhar com cinema, sabe? Ele pode trabalhar na TV, na rádio, YouTube, não sei. Tudo que é relacionado ao audiovisual. Então, eu particularmente pretendo trabalhar com cinema, mas é uma faculdade que abrange uma área maior, assim, em vez de só cinema. Mas eu pretendo trabalhar com cinema, de alguma forma, ou dando aula, ou virando um cineasta. Eu ainda tô esperando me formar pra ver o que eu vou fazer na minha vida. E como que é o mercado hoje? Bom, vou falar no mercado um pouco mais focado no Brasil. Eu ainda não me formei, eu ainda não trabalho com cinema, né? Só se eu considerar eu considero o canal um trabalho. Mas, tirando isso, eu não trabalho com cinema. Mas eu conversei com uma pessoa que é formada em cinema, que é um amigo meu. E ele fala, é difícil pra caramba. Trabalhar com cinema é muito mais difícil ainda, mas trabalhar com audiovisual não tanto. Que tem várias produtoras surgindo. Tem estágios em TVs, tipo a Record, a Globo. Então, audiovisual não é tão difícil. Cinema no Brasil é bem difícil mesmo, não vou mentir. Então não é um mercado tão amplo assim, é um mercado mais fechado mesmo. O @RafaBealmante, ele perguntou, se eu quiser seguir carreira no exterior, seria melhor eu fazer cinema lá fora logo, ou eu posso fazer aqui no Brasil mesmo? Depende da faculdade. Você tem que ver primeiro se a faculdade, o diploma dela vale no exterior, porque normalmente, de cinema, principalmente, vale no exterior. Mas tem algumas faculdades que não valem. Então você vai fazer uma faculdade inteira aqui pra lá fora não vale nada. Então você tem que ver primeiramente se o seu diploma vale no exterior. Mas, se valer, sim, vale fazer no Brasil. Lá fora é melhor? Sim, é melhor, não vou mentir. Eu não sei também, né? Eu tô falando assim pelo que eu pesquisei e tal. Porque eu faço aqui no Brasil mesmo, faço na minha cidade. Mas lá fora você tem chance bem maior de trabalhar com cinema. Mas eu acho que vale sim a pena fazer no Brasil. O Brasil tem várias faculdades excelentes de cinema, focadas em cinema. Então vale a pena sim. O @PerseusJacksons perguntou como são as aulas da faculdade em geral. Tem matérias teóricas também? Sim, na verdade 90% é teoria, né? São aulas teóricas. São 10% é prática, assim. A gente aprende mais na prática, fazendo e realizando trabalhos da faculdade. Porque assim, eu tenho poucas provas, por exemplo, a maioria é trabalho. Então a gente vai muito na prática, a gente vai fazer curta, vai fazer fotodocumentário, videoclipe, e a gente aprende muito nessas práticas. E a gente aprende a teoria na faculdade. Mas tem um pouco de teoria, de prática na faculdade. Por exemplo, em aula de fotografia, por exemplo, montar um tripé, saber regular a câmera, isso tem aula prática. E as aulas vai de tudo, assim, de cinema e audiovisual, desde roteiro até produção executiva, marketing do audiovisual, teoria, história do cinema, vai de tudo, do começo do cinema até o final, de como é realizado, quem realiza, tem aula de tudo. O @Tom Bortino perguntou o que você acha do cinema nacional e qual o seu filme brasileiro favorito. Bom, eu falei já, né, na pergunta anterior, numa das perguntas anteriores,
Eu acho que é um nicho, um grande nicho, mas tem cineastas excelentes brasileiros, roteiristas excelentes, montadores excelentes, mas assim, o grande cinema brasileiro é muito... é um nicho, é uma panelinha, mas eu acho que tem cineastas incríveis no Brasil, incríveis. Então eu acho que o cinema nacional... e tá crescendo muito, isso tem que falar. E qual o seu filme brasileiro favorito, né? Eu acho que Cidade de Deus mesmo. Cidade de Deus é um clássico brasileiro. Eu acho um filme impecável quando falamos de técnica. É referência lá fora, sabe? Cidade de Deus é um filme impecável, excelente. A @Ceci Romano Lins perguntou se eu tenho algum filme da minha vida. Eu acho que um filme não, é muito difícil. Eu já falei que eu gosto muito da franquia do Rock Balboa, né? Eles me moldaram, assim, como ser. Eu gosto muito de Clube da Luta, por exemplo. O Lutador, do Aronofsky. Eu gosto muito de filmes de luta, né? Vocês podem reparar. E eu nunca lutei, a sério, eu nunca fiz um esporte, assim. Só fiz karatê quando eu era menor, mas eu fiz pouco tempo também. Mas eu gosto muito da metáfora da luta pra conquistar o que almeja e tal. Sendo que Clube da Luta nem é um filme de luta, assim mesmo, né? Mas me moldou bastante. Eu diria que esses 3 filmes moldaram quem eu sou hoje em dia. O @EleganteRick, que também tem um canal, vou deixar na descrição junto com o dele. O canal dele que é excelente, recomendo vocês darem uma olhada. É um conteúdo parecido com o meu. Ele perguntou como que eu encaro essa tendência de fazer vídeos explicativos sobre filmes que não possuem nenhuma complexidade, como aconteceu com Guerra Infinita, Um Lugar Silencioso e It. Então, uma pergunta bem polêmica, né, do Elegante. Porque pra quem não sabe, né, teve toda uma polêmica sobre finais explicados. Tem vários vídeos no YouTube explicando finais de filmes. Não de filmes tipo complexos, sei lá, Enemy do Denis Villeneuve, que é o Homem Duplicado no Brasil, isso, do Homem Duplicado. Esse seria um filme complexo com final explicado. Mas tem gente fazendo tipo de Guerra Infinita, Um Lugar Silencioso, It, eu vi de Deadpool, de filmes simples de entender o final, não tenho o que entender. Mas tem gente explicando o final, fazendo vídeo explicando esse final. É como se fosse um clickbait, né? Uma isca pra pessoa clicar, sendo que na verdade não tem o que explicar no final. Normalmente esses vídeos, inclusive, são um recap, assim, é um review, assim, do filme, uma análise desde o começo, conta o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, até chegar ao final. Mas não explica o final. Então, eu acho desnecessário, não gosto, mas dá view, né? Hoje o YouTube, ninguém quer fazer um conteúdo de qualidade, as pessoas pensam em view. É sempre views, views, views e views. Mas é o que a galera gosta de ver, e não tem como culpar eles também. Eu acho o vídeo desnecessário, totalmente desnecessário esses finais explicados, né? É isso, eu acho desnecessário, mas dá view e view todo mundo gosta. O @Robelac perguntou qual que é o meu diretor favorito. Eu não tenho um diretor favorito, eu já disse que o Hitchcock é um deus, eu falei nesse vídeo, mas eu não tenho um favorito, eu tenho épocas de diretores. O que eu tô mais curtindo recentemente de assistir e reassistir as obras é o Nicholas Winding, que dirigiu Drive, Só Deus Perdoa, Demônio de Neon, Bronson. É um diretor que o roteiro dele é muito simples, só que a história tá no visual, que eu acho incrível e eu acho difícil pra caramba pra fazer um filme assim. Então é um diretor da atualidade, assim, do momento que eu tô curtindo bastante. Mas tem outros, Aronofsky que eu gosto muito, Fincher eu gosto muito, o próprio Hitchcock. Todos os diretores que eu coloquei no canal eu acho que eu gosto bastante. Menos o Tim Burton, que eu não sou tão fã, mas acho que tirando ele eu gosto de todos que eu falei ali. @Carol Kaline perguntou quais são suas áreas de maior interesse no cinema e em qual delas você gostaria de seguir carreira. E o Márcio Crispim fez uma pergunta parecida, ele perguntou: pretende trabalhar em qual área dentro do cinema, qual que é a minha idade e o meu signo, e se você irá promover um encontro com seus fãs. A minha área de maior interesse e o que eu gostaria de seguir carreira, diretor, mas tirando direção, que normalmente é o que a galera quer, eu gosto muito da montagem. Montagem pra mim é tudo. Montagem pra mim pode definir um filme se ele é bom, se ele é ruim, pode transformar uma cena em totalmente outra coisa, pode deixar uma atuação merda em uma atuação Oscar, assim. Montagem dá ritmo no filme, sabe? Montagem pra mim é minha área favorita, com certeza, do cinema. É a área que eu mais gosto de estudar.
E a área que eu mais gosto de, né, quando eu edito curtas na faculdade, clipes, eu sempre fico na montagem, porque eu adoro. E é isso. Toda a parte de finalização, na verdade, eu gosto muito. Até Foley, assim, eu adoro fazer Foley pra faculdade. Eu gosto muito da finalização, colorização também. Todo o processo de finalização pra mim é incrível fazer, é muito divertido. E respondendo, continuando a pergunta do Márcio, qual que é a minha idade? Eu tenho 21 anos, sou bem novinho, sou de 97. E o meu signo? Eu sou de aquário com ascendente em sagitário. Só que eu não entendo nada de signo. Eu não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, não sei se dá pra ser bom ou ruim com signos, mas eu sou isso aí. E se eu vou promover um encontro com meus fãs? Não, porque eu acho que não tenho fãs, primeiramente. E o público é muito pequeno pra promover alguma coisa, então, por enquanto, não. Mas eu acho que eu não tenho fãs, eu acho que eu tenho amigos e galera que gosta de estudar sobre cinema, gosta de conversar sobre cinema, cinéfilos, né? E, então eu não considero nenhum fã, porque eu sou de Santos, então também aqui não tem ninguém, né? Essa é a realidade. Mas é isso, galera. Acabaram as perguntas, né? Tentei responder todas. Na verdade, eu respondi todas que me mandaram. Eu deixei as perguntas abertas por um dia, se eu não me engano. Nem um dia, ficou umas 10 horas só. E tentei responder todas. Espero que tenha ficado claro todas. Semana que vem, vídeo normal de novo de um filme. Inclusive, já vou dar um mini spoiler. Eu citei o nome do filme da semana que vem, eu não vou dar spoiler. Eu citei ele quando eu falei do meu diretor favorito da atualidade. Aí você volte e descubra. Eu citei a um desses filmes aí. Enfim, vai ser o filme semana que vem. E é isso, muito obrigado por ter assistido. Um abraço.